CCJ da Câmara aprova propostas que acabam com a escala 6x1. O que acontece agora? Sabe o que é interessante? Sabe quem ajudou essa PEC a passar? O PL. Os deputados da oposição. Aquela que era dita como a maior oposição que esse Brasil já viu. Né? Eles prometeram isso quando foram eleitos e tal. É aquela frase, né? Se você acha o Congresso ruim, espera a próxima eleição, porque sempre piora, cara. É impressionante. A gente assistia... Eu já vou falar da escala 6x1, só vou fazer uma pequena digressão aqui, porque eu lembro, cara, quando a gente via CQC... Acho que você nunca viu CQC, né, Elô? CQC, você sabe o que é o CQC? Não sei. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar CQC. Ó, o Aloysio tá levantando o braço aqui falando que assistia ferrenhamente, né, cara? Não faço a menor ideia. Era maravilhoso. Era um programa, ele até era meio de esquerda, assim, era meio lulista, né? Mas ele tinha algumas matérias que eram muito boas. O CQC, ele era um programa que passava na Rede TV, é isso não? Bandeirantes? Que canal que era, Aloysio? CQC? Era Band. Era Band? Então, era um programa que passava na Band, e aí você tinha... Tem várias pessoas que se firmaram na comédia e tal, né? Você tem Danilo Gentili, o Rafinha Bastos ganhou projeção nacional lá, Oscar Filho, o Marcelo Taz já era famoso, né? Mas ficou ainda mais famoso no CQC, que ele era o apresentador principal ali, ele ficava no centro da bancada. E o CQC, ele gostava muito de pressionar os políticos. Então, eles iam até Brasília, né? O Rafinha Bastos, o Danilo Gentili faziam muito isso. Iam até Brasília pra entrevistar os políticos e muitas vezes constrangê-los, né? Pra mostrar a péssima qualidade do político brasileiro. Então, às vezes eles chegavam com, sei lá, um mapa do Brasil e falavam assim, aponta Rondônia aqui no mapa. E o cara não sabia apontar, né? Faziam perguntas das mais básicas possíveis sobre, sei lá, um projeto que estava sendo votado e o político não sabia o que estava acontecendo, né? Então ele escancarava essa realidade. E a gente assistia aquilo com muito espanto, falando assim, meu Deus, olha o nível, né, dos políticos brasileiros, que terrível. Só que eu olho pro Congresso hoje e eu percebo que ficou muito pior. Na verdade, ficou pior em 2018, né, com aquele monte de estrume bolsonarista que passou, né, e ficou ainda pior a partir de 2022. E eu tenho certeza que a partir dessa eleição vai ficar pior ainda, né? São políticos terríveis. E aí a gente tem hoje essa grande oposição ao PT que vota de acordo com o PT. Primeiro, porque são covardes. Né? Você pega a questão da escala 6x1, eu acho que a audiência dessa live aqui, que é uma audiência muito qualificada, já sabe muito bem que a PEC da escala 6x1 ela é uma irresponsabilidade, porque você não pode simplesmente acabar com um problema do Brasil, e não se enganem, a escala 6x1 é um problema, e é um problema que tem que ser combatido, mas da forma certa. Você não pode pegar esse problema e falar assim, a partir de uma canetada aqui, a partir de um projeto de lei ou uma PEC que tem apenas um artigo que basicamente fala, olha, agora não pode mais escala 6x1, pronto, tá resolvido o problema. Não é assim que funciona. Isso, inclusive, é uma discussão importada lá da Europa, só que de países que são muito mais desenvolvidos que o Brasil. Países que primeiro fizeram o dever de casa, passaram pela industrialização, né, se enriqueceram, países extremamente produtivos, aí sim eles chegaram num estágio economicamente avançado e falaram assim, agora vamos discutir sobre o fim dessa escala 6x1, porque realmente é um negócio muito prejudicial para o trabalhador. Beleza, vamos. Se foi irresponsável ou não lá, eu não sei, mas eu entendo que eles estão numa posição muito diferente do Brasil. Só que o Brasil, ele quer fazer o quê? O Brasil quer ser Europa, só que sem fazer o dever de casa. A gente quer continuar sendo a República das Bananas, né? A gente quer continuar sendo esse bananil, esse excesso de auxílio, medidas irresponsáveis, esse lamaçal fiscal que é o Brasil, e importar discussões que vêm lá da União Europeia, né? E eu repito aqui, o drama da escala 6x1, ele tem que ser levado a sério. A gente não pode simplesmente tratar como, o cara tá querendo que seja aprovada essa lei porque é vagabundo, porque não quer trabalhar. Não, não é bem assim. Escala 6x1, geralmente, são pessoas que trabalham, né, são pessoas mais pobres, para começo de conversa, né, pessoas mais pobres que não recebem muito bem, né, não têm um bom salário, muitas vezes moram muito longe do trabalho delas, então além do cara ter que trabalhar nessa escala 6x1, onde ele trabalha 6 dias e descansa apenas um, o cara ainda tem que pegar uma condução, um transporte público que geralmente é de má qualidade. Se pegar aqui em São Paulo, o transporte até tem uma boa qualidade, né, mas
extremamente lotado, um trânsito infernal, onde muitas vezes esse cara leva 2, 3 horas pra chegar no trabalho, mais 2, 3 horas pra voltar pra casa. Imagina você passar 4, 5, 6 horas por dia num ônibus ou no metrô. É um drama, de fato. E além de tudo isso, você tem apenas um dia pra descansar. É um drama. Então a questão não é se a escala 6x1 tem que acabar. A questão é como nós vamos levantar essa discussão, como nós vamos fazer a escala 6x1 acabar, né? Porque, veja, é muito fácil, e é o caminho fácil, você aprovar um projeto de lei desse, populista, em ano eleitoral, às pressas, sem nenhum tipo de estudo de impacto financeiro. Porque até agora, eu não vi ninguém apresentar, nenhum deputado. A própria Erika Hilton, inclusive, ela já foi questionada sobre isso. Perguntaram pra ela, você promoveu algum estudo pra entender o impacto caso essa PEC seja aprovada, o que vai acontecer com a economia brasileira? Sabe o que ela respondeu? Não. Ela falou, quer dizer, na verdade ela falou, não. Né? Ela falou que não fez. Só o fato de não ter nenhum tipo de estudo de impacto e o fato dessa PEC estar sendo aprovada em ano eleitoral às pressas denota que não há nenhum tipo de preocupação verdadeira com o trabalhador brasileiro e tal. Não, pelo contrário, é só uma pauta eleitoreira, que caso seja aprovada, vai empurrar mais gente para a informalidade, vai empurrar mais gente para o desemprego. O Brasil vai continuar sendo uma desgraça. Ao invés da gente estar aqui discutindo como tornar o Brasil um país mais produtivo, um local mais saudável para se fazer negócios, para gerar emprego, ao invés da gente estar discutindo corte de gastos, corte de impostos de forma inteligente, não da forma burra que eu descrevi no começo dessa live aqui, não. A gente fala assim, vamos só cortar a escala 6x1, porque é assim. O Brasil é aquele... Eu acho muito feliz esse exemplo que eu já vi o Renan dando várias vezes, e eu gosto muito. É aquele país em que você tem uma goteira na sua casa, e ao invés de você resolver a goteira, o que você faz? Você põe uma tigela embaixo. Fala, pronto, tá resolvido. Se aparecer outra goteira ali, não tem problema nenhum, é só colocar outro balde ali. Só que a goteira continua lá. Eventualmente, o balde não vai mais dar conta e a casa vai ficar alagada, né? O tempo inteiro a gente tá prestes a enfrentar uma crise econômica iminente. É sempre uma bolha que vai estourar, e essas crises vêm. A gente viu o que aconteceu em 2015, né? Uma crise econômica profunda. Tudo indica, e não sou eu falando, eu não entendo nada de economia, eu não sou economista, mas tudo indica que nos próximos anos aí, 2027, alguns falam 2028, mas as previsões são mais 2027, nós vamos ver uma crise financeira muito dura mesmo no Brasil, tá? E é dureza, porque se ao menos a gente tivesse uma oposição verdadeiramente de direita, que tivesse disposta a explicar o que eu tô explicando aqui pra vocês, pro próprio eleitorado, o cenário poderia ser diferente, tá? Merreiro, com todo respeito, acho que você está errado. Nós já falamos, explicamos, dissemos o que vai acontecer e mesmo assim o pessoal não liga. Tem que deixar passar mesmo pro povo aprender. Mas até lá, cara, até lá a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Eu não vou deixar de... E nós não podemos nos privar de falar a verdade, né? Sabe o que é interessante? Perguntem pro Flávio Bolsonaro qual a opinião dele sobre a escala 6x1. Olha só, o Flávio Bolsonaro, ele é o principal candidato da direita, né? Ele tá em primeiro lugar em várias pesquisas, né? Algumas ele tá em segundo, mas enfim, ele tá ou em primeiro ou em segundo lugar nas pesquisas, né? Nas pesquisas de intenção de voto ali, pesquisas eleitorais. Essa PEC da escala 6x1 é a principal pauta, né, que tá tomando os noticiários, a principal pauta política, principal discussão econômica que tá tomando todos os noticiários. Até agora, eu não sei qual é a opinião dele sobre isso. Eu não sei. Ele não veio a público dizer se ele é a favor, dizer se ele é contra, dizer quais vão ser os efeitos, né? E a oposição que está no Congresso lá, né, o que eles fazem? Nada. Eles não fizeram nada pra tentar barrar esse projeto. Sabe quem tentou impedir que essa votação ocorresse ontem? Põe na tela aí, Elo, que você botou o rosto da pessoa que fez isso. Agora não tá mais aparecendo na tela. Mas foi o Kim, ele aí. Foi esse cara. Só que não dá pra... Infelizmente, não dá pra fazer esses milagres sozinho, né? Isso aí é o mesmo assunto, não? Sim, é o mesmo assunto aqui, ó. Vamos ver. Deputado Kim Kataguiri discursa contra a PEC da escala 6x1. Tá, vamos dar uma olhada no vídeo então. É o vídeo Depois eu de 5 continuo minutos, falando. eu vou dar uma acelerada e a gente vai pulando algumas partes. Tá. Só que põe no começo tá nos 34 segundos aí. Ou você marcou pra começar nesse momento mesmo? Não, vai ser desde o início mesmo. Ah, tá, ok.
Senhor presidente, senhores deputados, eu pessoalmente sou contra a escala 6x1. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi na escala 6x1, e ainda morando em Santo André e trabalhando em Interlagos. Quem é de São Paulo sabe a saga que é de fazer isso, umas 4 horas de condução. Agora, é absolutamente justo que o trabalhador tenha tempo para lazer, para família, para seus estudos. É bom para ele, é bom para sua família. Agora, o que essa PEC mudaria, essa PEC, caso aprovada, mudaria no meu primeiro emprego? Absolutamente nada. Que foi um emprego informal. Como da maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros, ou são informais, ou são PJ. Essa PEC não acaba com a escala 6x1. Só joga quem trabalha na escala 6x1 e vai continuar trabalhando nessa escala na informalidade. E uma coisa que eu tenho falado desde o início dessa discussão é que só o fato dessa discussão ter sido feita inicialmente por PEC, ter sido apresentada inicialmente por PEC, já demonstra que nem o próprio autor, com todo respeito que eu tenho ao deputado Reginaldo Lopes, nem a autora, a deputada Érica Hilton, tem de fato a intenção de levar a norma em frente. E por que eu digo isso? Todo mundo aqui sabe que basta um projeto de lei, e o próprio governo fez isso agora, basta um projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho. O fato de levar essa discussão como PEC é só para você ter mais tempo de palanque político. É só para você ter a votação aqui na CCJ, depois na comissão especial, depois os 2 turnos em plenário. Todo mundo sabe que isso é absolutamente desnecessário. Se tivesse... É muito bem colocado por esse tal de... É Kim Kataguiri o nome dele? É, Kim Kataguiri. Gostei desse rapaz, viu? Muito bem colocado, né? Não precisava ser uma PEC isso. E realmente, né, por ser PEC, você precisa de mais votações e tal. Só que olha só, olha como eles sacrificam a economia brasileira em prol da própria reeleição. Caso essa PEC seja aprovada, e tudo indica que ela vai ser aprovada, afinal a gente não tem uma oposição de fato no Brasil, cara, isso vai engessar ainda mais as relações trabalhistas no Brasil. Uma PEC depois, se a gente vê que, putz, realmente essa PEC, detonou a economia brasileira, deu muito problema, só gerou prejuízo, só gerou desemprego, só dificultou a vida do trabalhador, vamos revogar isso agora. Vai dar muito mais trabalho. A gente tem essa lógica de ficar colocando um excesso de direitos e garantias na Constituição, como se isso quisesse dizer alguma coisa, como se isso fosse resolver algo, né? Só porque eu escrevi lá, todos têm direito à saúde, vai. Não é assim que funciona, né? Mas enfim, vamos seguir aí. Vontade política de fazer, tinha mandado o projeto com urgência constitucional no primeiro ano de mandato, para quem acredita que se resolve numa canetada a produtividade de um país. Não se resolve. Essa mesma promessa que está sendo feita agora, falsa para os trabalhadores, de que vai acabar a escala 6x1, foi feita há 10 anos na PEC das domésticas. Qual era a promessa? As domésticas vão receber mais, vão ter direitos, vão receber FGTS, vão ter férias remuneradas. O que aconteceu 10 anos depois? 300 mil domésticas a mais trabalhando na informalidade. Nenhuma ganhou nenhum direito a mais. Porque PEC não altera a realidade material do trabalhador na ponta numa canetada. Aliás, a principal propagandista dessa PEC, e eu acho irônico que ela não esteja aqui, que é a deputada Érica Hilton, mais faltou do que trabalhou. Mais da metade das reuniões em comissões e no plenário, especificamente 122 faltas, ela faltou do que trabalhou, e nem na própria votação da PEC da escala 6x1 ela está aqui presente para debater, para discutir, para defender. O que de fato melhoraria a vida do trabalhador na ponta, o que de fato faria com que a população trabalhasse menos, ganhasse mais, tivesse mais poder de compra, era, dentre outras coisas, cortar imposto. Era fazer com que o cidadão tivesse mais poder de compra, que aí sim, ele poderia trabalhar menos e comprar mais, e ter mais produtividade, e viver melhor. Só que essa discussão ninguém quer ter, que é a discussão difícil. Por quê? Para cortar imposto precisa cortar gasto. E gasto ninguém quer, a começar por nós parlamentares. Aqui, ninguém quer abrir mão de auxílio moradia, ninguém quer abrir mão de aluguel de carro, ninguém quer abrir mão de uso de gasolina com dinheiro público, ninguém quer abrir mão de auxílio mudança, ninguém quer abrir mão do uso de cota parlamentar com alimentação, ninguém quer abrir mão do ressarcimento com despesas de saúde, que aliás tem gente que utiliza para fazer cirurgia plástica. Essa discussão verdadeira de corte de privilégio para beneficiar o trabalhador, aí o parlamento não quer fazer. Eu sei que isso me tira voto, eu sei que isso é impopular, mas eu tenho coragem de vir aqui defender a verdade, defender o que eu acredito, porque eu não troco a minha dignidade e as minhas convicções por uma eleição. Posso perder a eleição com a maior tranquilidade, que no futuro, após a aprovação dessa PEC ou após a aprovação do projeto de lei do governo, o trabalhador vai enxergar que foi enganado, que foi objeto de um palanque político populista, demagogo e mentiroso. O trabalhador vai ver que não acabou a escala 6x1 depois da aprovação do projeto. O trabalhador vai ver que a sua situação de trabalho vai estar mais precarizada. Só que só vai perceber depois da eleição, quando todos os deputados que utilizarem isso de palanque já vão estar eleitos. Eu perco voto, eu perco a eleição, mas mantenho a minha convicção e nunca vou mentir pro meu eleitor em troca de voto. Obrigado, presidente. Nossa, realmente brabíssimo. Falou, nem vamos ver tudo, mas, putz, ele falou tão bem que... É um vídeo tão bom que não dava pra pausar. Quantos likes estamos, Heloísa? Estamos com 2.013 pessoas, 973 likes. Ih, tá flop, hein? Vamos dar o likezinho na live, pessoal. Vamos lá. Like na live e entre no Valete Plus, tá? Se não entrar mais nenhum até eu terminar esse assunto, a gente vai parar pra fazer propaganda do Valete Plus, tá?
Lembrando que vocês ganham 3 revistas Valete. Enfim, é que na verdade eu acho que o Kim resumiu muito bem aquilo que a gente tava falando, né? Cadê a oposição? Veja, o PL, eles são tão vagabundos, esses políticos do PL, eles são tão canalhas, que eles estão dispostos a entregar essa pauta inteirinha pra esquerda, porque eles têm uma preguiça intelectual e um medo de explicar pro eleitor que esta PEC é uma bosta. Uma bosta. Só porque, e aí saíram pesquisas recentemente mostrando isso, 70% da população é a favor do fim da escala 6x1. Só que a população, ela não é obrigada a se debruçar sobre o assunto e entender os impactos econômicos. A população vê essa pesquisa e fala assim, a escala 6x1 é ruim isso, né? Eu sou a favor que acabe. Sou. Pronto, acabou. Só que se fosse assim, se fosse só isso que importa, só a opinião da população, a gente não precisava de parlamentar nenhum. Bastava ter plebiscito pra tudo, né? Os parlamentares são eleitos por um motivo. Eles são os que, em tese, teriam tempo de estudar, se debruçar sobre os assuntos, entender o impacto, explicar pra população, olha, gente, eu sei que parece bom isso aqui, mas não é por isso, mas não fazem. Tô falando muito bem aqui dos políticos do PL, senhor Orlando Lima. Seja bem-vindo. Pois é. Não, você viu que teve votação da escala 6x1 ontem na CCJ. E basicamente... Orlando, vai mais pro chá? Eu não quero ficar tão perto desse cara também, né? Calma lá também, né? E basicamente teve um cara que tentou obstruir, tentou impedir que isso fosse em frente, chamado Kim Kataguiri, já ouviu falar? Cara, bom deputado. Bom, né? Bom deputado. Pera, esse aqui é meu, né? Esse é vosso. Deixa eu... Por favor. Ó, Luiz, quando você terminar aí, traz uma aguinha pro nosso Lolô também. Que ele está com... Você tá com sede, meu querido? Tá com sede? Ô, tadinho. Ele tá com sede, Aloysio. Ó a crueldade. Ó o que você tá fazendo com o Orlando aqui. Cara, aí não tem um cafezinho pra mim também, velho. Estão te tratando mal? Estão me tratando muito mal aqui, coitado. Velho. Enfim, aí era isso. A gente acabou de reagir a um vídeo muito bom aqui, desse tal de Kim Kataguiri, né? Eu vi esse vídeo, cara. Você assistiu? Eu não tinha visto, não. Uma das grandes intervenções feitas pelo Kim Kataguiri. Você viu que a Erika Hilton não tava na votação? Vi, e ele falou. Cara, é impressionante. Nem pra aparecer, tipo, já que você vai ser uma oportunista eleitoreira, pelo menos ela vai falar, porque é o trabalhador. Mas nem pra isso a pessoa serve, cara. Trabalhadores que gestam. Trabalhadores que gestam. Quer dizer, né? É muito curioso, porque até pra ser picareta, esses caras são preguiçosos, meu. Cara, então, é porque é muito mais fácil você ser preguiçoso gravando vídeo na sua casa, porra. Hoje em dia, tem essa parte, essa é uma questão aí da vida digital, da vida política digital, é que ficou mais fácil pra você ser picareta. Você não necessariamente precisa mais ser picareta indo ao Congresso, fazendo relações, né, pessoais. Basta que você faça isso da sua casa. Eu tava até comentando... Aliás, sabia que a Heloísa nunca tinha ouvido falar no CQC? A gente tá ficando velho. Ah, não, peraí. Eu não sabia. A gente tá ficando velho. Você lembra muito bem do Pânico, né? Pânico na TV? Não, eu sei o que era o Pânico, mas não assistia com pegou frequência. também. Caralho. Não pegou Pânico na TV? Tipo assim, eu sei o que é Paniquete depois que eu cresci e fiquei sabendo o que é. Como é ter 12 anos, cara? Os meus pais Quantos não anos você tem, deixavam. Elô? Eu tenho 18. Ah, então, tá vendo? Não pegou. Mas então, porque eu tava Cara, falando de com CQC. 18 anos e não pegou o CQC, velho? Caraca. Eu O CQC tinha, sei acabou lá, o quê? Que ano que você nasceu? 2007. 2007. O CQC Não, deve ter acabado em esquece, 2012, sei lá. Não, esquece. Nossa, não, 2012 eu sei lá. Nem lembro o que eu tava fazendo. Então, assim, só que no CQC, por que eu tô falando do CQC? Porque naquela época a gente olhava Obrigado, meu amigo. embasbacado a qualidade péssima dos políticos. Sim. Só que você compara com hoje, Nossa. fala assim, volta que tava melhor. Olha, pra você ver o atraso que o bolsonarismo representou pro Brasil, né? Sim.